Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem e preparado para a nossa reflexão do livro de Provérbios, capítulo 28, que teremos hoje. Pois certamente Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Gostaria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. E vamos iniciar nossa reflexão, mas antes, se você não leu todo o capítulo, eu te convido a parar este áudio, ler todo o capítulo e em seguida voltar para darmos continuidade à nossa reflexão. O versículo 4 nos diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Não existe posição confortável para nós que procuramos viver em obediência a Deus. É como diz a palavra de Deus, ou nós agradamos a um e odiamos o outro, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos ao mundo, ao pecado, a Mamon, ou a quem seja lá que for o seu Deus, o seu ídolo. Talvez seja a igreja, talvez seja alguém, uma pessoa, a sua casa. Mas o Senhor está falando que aquele que obedece à lei de Deus não está do lado dos maus, porém está contra eles. Aleluia. A vida é uma constante batalha. E quando nós estamos na posição que Deus quer que nós estejamos, pode ter certeza que é uma sentença decretada do mal para querer nos derrubar. Nós precisamos ter a consciência, meus irmãos, de que o mal, ele existe. Eles são estratégicos, eles sentam, eles planejam. No inferno existe hierarquia. E nós estamos no Evangelho Nutella, Evangelho Coach. Não procuramos ouvir o Espírito Santo. São estratégias para dar conforto, aleluia, pipoca sendo servida na igreja. Oh, meus irmãos! Enquanto isto, o mal planeja no campo de batalha. Enquanto nós negamos a ação do Espírito Santo no meio da igreja e não estimulamos os nossos irmãos a andar em maturidade espiritual, exercendo o poder que Deus nos deu quando Ele disse: e recebereis poder, e farás coisas ainda maiores que eu fiz. São crentes fracos, raquíticos, bochechudos, inflados, que querem ir para a igreja para ter uma boa experiência. Grande Jeová! E quando vem uma tempestade, quando o diabo se levanta com fúria para querer destruir, aí ele é levado pela enxurrada. Aí ele desanima. Aí ele abandona as harpas no salgueiro. Deus está falando: desperta, ó igreja, enquanto é tempo. Porque está para ser levantado o espírito do engano, se não já está. A apostasia dos últimos dias. Muitos que falam em nome de Deus, mas não vivem, não pregam o evangelho genuíno de Cristo. E as pessoas, por falta de discernimento espiritual, são facilmente enganadas. E qual a causa disto? O que nós podemos fazer? Temos que nos revestir das armaduras espirituais de Efésios 6. Temos que procurar uma vida constante de consagração. Temos que deixar o Espírito Santo em maturidade fluir no meio da igreja. Temos que entender o ministério profético em consistência de causa. E não achar que a profecia acabou, que está só na palavra. Meu Deus, me ajuda. Precisamos entender que, embora haja meninice por aí, ainda existe um povo, aleluia, que anda no profético, em verdade, em maturidade, entendendo que o abrir a sua boca ao anunciar a palavra, ele está assumindo a função profética. Se apoderando das armas espirituais de uma busca contrita ao Espírito Santo por meio da oração em línguas. Há tantos que hoje acham que isso é balela, que isso não existe, que isso é de gente doido. Enquanto isso, estão varando a madrugada, batendo bombo, falando uma língua diferente, até parecida. Meu Deus! Se você não teve a oportunidade, espero que não tenha tido, porque não é bom, de ver alguém sendo incorporado,
você vai ver que em alguns momentos ele fala uma língua diferente do português, de qualquer idioma. Muito parecido com as línguas que são utilizadas para comunicação espiritual, línguas estranhas, como se diz, né? Nós sabemos que tem gente que usa esse dom, que usa esse movimento para se beneficiar. Nós sabemos que existem pessoas, que existem cultos onde a palavra não é anunciada, onde Cristo não é o centro, é só movimento. E o ocultismo entrando, e a macumba entrando dentro da igreja, e os movimentos estranhos dentro da igreja. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é de ter espaço para o Espírito Santo fluir no meio da igreja. Aonde estão os verdadeiros profetas, como Micaías, que pregava, que anunciava o que tinha que ser dito, doa quem doesse, passasse pelo que passasse. Aonde estão? Porque existe. No meio dos 500 profetas de Baal vendidos, existem aqueles que andam em verdade. E por que a igreja quer calar? Porque a igreja quer apagar o Espírito Santo. Porque não se estimula a juventude a buscar, a clamar por ser cheio do Espírito e poder abrir a sua boca e deixar ser cheio por línguas dos anjos de fogo e de poder. Aí o que acontece? Aí a modernidade entra, que não é errado. Mas nós devemos ter o espiritual em dias. Nós devemos no secreto e também procurar deixar fluir quando Deus quer fazer, quando Deus quer usar na profecia, no mistério, na igreja, com maturidade e com embasamento bíblico também. Eu não estou falando só de movimento de girar, de correr, de pular. Eu estou falando da gente entender a sensibilidade que o Espírito Santo ele quer atuar. Sabendo que isso é uma aprendizagem, nós devemos entender que a mente de Deus, aleluia, é infinitamente maior. Embora nós procuremos conhecimento, nós não podemos colocar Jesus numa caixinha. Nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha e achar que ele tem que fazer do jeito que a gente quer, que ele tem que estar no culto do jeito que a gente quer. Aleluia! Aleluia! É tempo de entender que enquanto você está controlando o Espírito Santo, Deus está vendo. São igrejas frias, mornas e um ambiente preparado para o anticristo. Meu Deus, que palavra. E eu não saí ainda do primeiro versículo, mas vamos continuar a nossa reflexão. O versículo 23 nos diz assim: corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. A verdade precisa ser dita. Os púlpitos estão cheios de pessoas que pregam que o povo gosta, que leva para a igreja alimento gourmet. E o povo se delicia e sai dali com fome de novo. Por quê? Porque a palavra não é sólida e muitos em pecado e andando numa vida desenfreada. Materialismo. Meu Deus, me ajude, Senhor. Por quê? Porque não se prega mais a verdade, não se prega a salvação, não se prega uma graça que é transformadora. Se prega uma graça barata, que é graxa. E o povo vai mergulhando. E não é uma garça, porque nós precisamos, irmão, ser garça. Entrar no lamaçal do pecado, libertar aquele que está preso ali e sair branquinho. Aprenda com a garça. Aprenda com a garça. Fale a verdade, mas tenha cuidado com o que você diz, o como. Deus nos dá sabedoria para anunciar a sua palavra em autoridade, sem precisar constranger, denegrir, humilhar alguém, porque nós devemos exortar em amor, mas a verdade precisa ser dita. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aquela pessoa que recebe aquela palavra, naquele momento pode até não dar ouvidos, pode até não ter gostado, pode até ficar bochechudo, porque às vezes a gente exorta em amor e mesmo assim as pessoas não recebem. Mas a sua parte você fez. Se você fez desta forma, deixe com Deus. Porque lá na frente, Ele vai entender e vai, aleluia, apreciar mais do que se você tivesse elogiado. Entende o segredo? Entenda que você tem uma responsabilidade, você pastor, você pastora, que discipula pessoas, que acompanha pessoas, que aconselha, você vai dar conta.
de cada vida, de cada palavra que sai da tua boca. Então, muito cuidado com o que você diz. Cuidado, se para não perder aquela pessoa de prestígio na sua igreja, você encoberta práticas erradas. Meu Senhor, seja autêntico, não se curve diante do pecado. E se você incorreu em algum erro, por mais simples que ele seja, peça a Deus estratégia para resolver, para você não se enlaçar lá na frente. Porque o diabo, ele é sujo, ele envergonha. E ele ataca na mente da gente. Ó, tu lembra daquilo, daquilo e daquilo? E às vezes ele traz de um jeito que não foi a realidade. Então, bora arrancar hoje esse mal da raiz. E para concluir a nossa reflexão do livro de Provérbios, eu gostaria que você lesse junto comigo o versículo 26, que diz assim: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Não podemos confiar em nós mesmos. Querido irmão, querida irmã, você pode ter nascido na igreja. Você pode já ter nascido como filho de pastor, de pastora. Você pode ter uma bagagem de fé gigante. Mas se você confiar em você, é o prato cheio para o inferno mostrar que você não é nada. E Deus permite, para que a gente perceba que a gente não tem controle de nada. Vem um ventinho. Vamos fazer uma analogia. Tu tá andando na rua, de repente uma pedra, tu tropeça, machuca o teu dedo midinho. Mas é uma dor tão grande. Esse dedo, essa unha que quebrou. Oh, meus irmãos, às vezes bota um na cama. Às vezes tem gente que fica na cadeira com a perna para cima, com gelo, com tanta coisa. Isso é prova viva de que nós não somos nada se não for a mão de Deus, nos dando saúde, nos dando livramento, cuidando da gente. Deus é o exemplo da sabedoria suprema. Por meio de Cristo, Ele nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos, dia após dia, sermos aperfeiçoados até ser dia perfeito. Então, se Ele nos deixou o exemplo, o que você está fazendo com este exemplo que Ele deixou? Você está colocando numa prateleira onde você só olha e admira, mas você não vive e confia em você, achando que você é o super-homem, a super-mulher. Tantos que estão incorrendo em erros gravíssimos por conta disso. E o diabo aplaudindo. E o diabo dando corda. E o diabo dizendo, pronto, deixa ele, deixa ela, aí é alvo fácil. O segredo é entender que somos fracos. Nós não somos fortes. O poder de Deus é que se aperfeiçoa em nós. Aleluia. Para que nós sejamos seguros, tenhamos vidas seguras, nós precisamos entender que nós precisamos nos refugiar na sabedoria de Deus. Precisamos entender que nós não sabemos tudo. Precisamos entender que nós somos fracos. E é exatamente nessa fraqueza que Deus pega e usa. Então, às vezes a gente começa fraco, aí vai começando a dar cor da carne. E ela vai querendo ficar forte, porque a tendência, a carne sempre quer lutar contra o espírito, irmão. Não pense não, a carne se converte, não. Você pode ter 30 anos, 50, 100 de crente. Mas a tua carne precisa todo dia morrer um pouquinho. Não brinca com ela, não. Não brinca com ela, não. Amém, irmãos? Palavra dura para nós, a começar de mim. Que o Senhor Jesus me ajude, te ajude. E que nós possamos gastar as nossas vidas, gastar os nossos dias para fazer a vontade de Deus. Obedecer ao Senhor e cumprir a sua vontade.